Às vezes não é o tempo que nos faz crescer, é a dor, uma perda, uma queda, um silêncio que entra na alma e nunca mais sai. Crescer não é uma linha reta, às vezes é uma curva, outras vezes um desvio forçado, mas quase sempre vem depois da destruição. A verdade é que ninguém chega à maturidade sem morrer algumas vezes por dentro, sem ver quem ama ir embora, sem carregar pesos que ninguém vê. E há momentos em que a vida te obriga a continuar, mesmo quando você já não é mais o mesmo. A infância morre cedo para quem vive em guerra. Thorfinn era apenas um garoto quando viu o mundo ruir. Seu pai, Thor, era mais do que uma figura paterna. Era um símbolo de força silenciosa, de honra sem vanglória. Um guerreiro lendário que escolheu abandonar a violência em nome da paz. Mas o mundo, esse mesmo mundo que se alimenta de sangue, não permite deserções. Thor foi caçado não por ser fraco, mas por ter escolhido não lutar. Ironicamente, foi sua força em evitar o combate que o tornou uma ameaça ainda maior. A armadilha foi cruel, montada por aqueles que não aceitavam guerreiros fora da guerra. Thor cai numa emboscada de vikings liderado por Askeladd, um homem astuto, manipulador, que sabia onde atingir, no coração de um pai. Cercado, ferido e sem saída, Thor se entrega, não por covardia, mas para proteger seu filho. Ele morre sem lutar, como viveu seus últimos anos, e é aí que o verdadeiro impacto acontece. Não na queda do corpo, mas no colapso do olhar de Thorfinn. Ali, diante do sangue do pai, o menino quebra. Ele não entende a escolha, ele não compreende a renúncia, e acima de tudo, ele recusa o perdão. Thorfinn então se esconde no navio de Askeladd. Não por estratégia, mas por impulso. E assim começa a maior contradição da sua vida. Ele se junta a um homem que destruiu tudo que amava, não como aliado, mas como sombra. Ele vive no mesmo convívio, come da mesma comida e luta nas mesmas batalhas. Tudo em nome de uma promessa silenciosa, vencer Askeladd em um duelo justo. Mas Askeladd nunca teve pressa, e Thorfinn virou uma ferramenta, um cão de guerra motivado por raiva e domado por manipulação. A cada vitória que acumulava, Thorfinn acreditava estar mais próximo da vingança, mas, na verdade, estava se afundando ainda mais no vazio. O momento chegou, mas não foi como Thorfinn imaginava. Askeladd não morreu pelas mãos de Thorfinn. Não houve duelo, não houve glória, só política e tragédia. Em uma manobra desesperada, Askeladd assassinou o rei para proteger o príncipe Canute, e ali, diante de todos, foi morto. Não por honra, mas por necessidade. Não como herói, nem como vilão, mas como um peão que sacrificou a si mesmo. E Thorfinn assistiu tudo desmoronar. Aquele que ele odiava, aquele a quem dedicou anos de vida, aquele que moldou sua existência simplesmente morreu, sem despedida, sem luta, sem a chance de provar nada. E foi nesse instante que Thorfinn entendeu que ele não tinha mais propósito. Toda a sua vida foi construída ao redor de um único alvo, e esse alvo desapareceu diante de seus olhos. Ele gritou, ele chorou, entrou em colapso, mas não de alívio, de desespero. Porque Askeladd, com todas as suas crueldades, também era o único que ainda o mantinha em movimento. Quando ele se foi, Thorfinn percebeu que não sabia mais quem era, nem o que fazer. A espada caiu, o ódio paralisou, e pela segunda vez, Thorfinn morreu. Antes de reconstruir, é preciso ruir. Ninguém entende isso melhor que Thorfinn. Enquanto escravo, ele não apenas perdeu a liberdade, ele perdeu a razão de existir. Durante dias, talvez meses, ele não sonha, não sorri, não fala. Só carrega a madeira, só sente o peso do corpo, só vê flashes de um passado que o assombra. As noites não trazem descanso, trazem fantasmas. Ele vê os rostos de quem matou, sente o cheiro do sangue, escuta os gritos. E nesse silêncio denso, onde nada mais faz sentido, ele começa a ter vislumbres de algo diferente. Uma vida onde a violência não guia os passos. Uma vida em que ele nunca conheceu, mas agora deseja. É nesse ponto que Thorfinn conhece Einar, outro escravo, outra vítima de guerra. Mas, diferente de Thorfinn, Einar ainda acredita nas pessoas. E é ele quem planta lentamente as primeiras sementes de mudança. Com Einar,
Thorfinn aprende algo que a guerra nunca ensinou: respeito, amizade e esperança. E pela primeira vez, Thorfinn começa a falar de novo, a escutar, a se abrir, não por fraqueza, mas porque percebe que existe vida além da dor. Preso como escravo, sem armas, sem força, sem nome, Thorfinn experimentou a dor da perda total. Não da liberdade, mas da identidade. Mas foi nesse chão, sujo e frio, que ele encontrou algo que nunca teve: tempo para pensar. A raiva não fazia mais sentido, a luta não era mais necessária, e pela primeira vez, Thorfinn olhou para dentro. E o que viu? Um menino perdido, um guerreiro quebrado e a chance de se reconstruir longe da espada. A verdadeira luta de Thorfinn começou ali, não contra inimigos, mas contra ele mesmo. Ele decidiu não lutar mais, não por covardia, mas por convicção. Porque entendeu que carregar a dor é mais difícil do que descontá-la, que segurar uma espada exige força, mas abrir mão dela exige coragem. E foi assim que ele começou a caminhar para algo novo, um lugar chamado Vinland. Talvez seja aqui que a história de Thorfinn mais se aproxima da nossa. Quantas vezes nós também carregamos ódios antigos? Quantas feridas nos empurram para frente, quando tudo que a gente queria era parar? Muitos vivem em função de provar algo, de se vingar, de vencer alguém, ou até de vencer a si mesmo, mas em algum momento a vida cobra. E quando tudo isso acabar, quem é você sem esse ódio? Thorfinn nos mostra que perder o chão pode ser o início de encontrar um novo caminho, que deixar de lutar às vezes é o primeiro passo para começar a viver. Vinland não é só um lugar geográfico, é um símbolo. É a terra onde as pessoas não precisam guerrear, onde crianças não aprendem a matar, onde a liberdade não é conquistada com sangue, mas construída com paciência. Thorfinn não quer mais ser lembrado como guerreiro. Ele quer ser lembrado como alguém que recusou a guerra, que tentou criar um mundo onde os erros do passado não se repetem. E é por isso que sua jornada importa tanto. Thorfinn morreu no dia que perdeu o pai. O que sobreviveu foi um corpo guiado pelo ódio. Mas mesmo depois de tanto sangue, tanta dor e tanta culpa, ele escolheu recomeçar. Thorfinn é a prova de que ninguém está perdido demais. De que até o mais afiado dos guerreiros pode largar a lâmina. De que é possível viver sem matar. No fim, Thorfinn não quer conquistar Vinland, ele quer se tornar digno dela. E para isso o menino precisou morrer, para que enfim o homem pudesse nascer.